Pode parecer lógico assumir que apenas adultos são capazes de cometer crimes terríveis, mas crianças também podem ser igualmente suscetíveis a atos que chocam e horrorizam. Neste vídeo, exploraremos alguns dos casos mais perturbadores de jovens criminosos nas prisões dos Estados Unidos, detalhando os crimes chocantes e trágicos que abalaram a nação. Temos tudo, desde o jovem mais infame de Savona até o caso horrível que chocou Jacksonville. Número 9. Eric Smith, o jovem assassino de Savona. A história de Eric Smith tornou-se um dos casos mais infames da história dos Estados Unidos, cativando a nação em 1993. Na manhã de 2 de agosto, um dia aparentemente normal em Savona, Nova York, foi para sempre marcado por uma tragédia impensável. Eric Smith, com 13 anos, encontrou Derek Roby, de apenas 4 anos, que estava a caminho de um acampamento de verão local. Com um motivo sinistro, Eric convenceu Derek a segui-lo até uma área arborizada próxima, alegando ser um atalho. Uma vez sozinhos, Eric atacou Derek brutalmente, estrangulando-o até que perdesse a consciência, esmagando sua cabeça com uma pedra e, por fim, despejando suco de frutas da lancheira de Derek em seus ferimentos abertos. A mãe de Derek, Doreen Roby, ficou devastada quando seu filho não chegou ao acampamento conforme esperado. Com o passar das horas, começou uma busca, e o corpo de Derek foi encontrado na floresta naquele mesmo dia, não muito longe do parque. A cidade de Savona foi tomada pelo medo, sem saber quem poderia ter cometido um crime tão horrível. O choque aumentou quando, apenas uma semana depois, Eric Smith confessou à mãe que havia matado Derek. Ele foi preso, julgado como adulto e se tornou a pessoa mais jovem a ser julgada por assassinato no estado de Nova York na época. Apesar de nenhuma anormalidade física ter sido encontrada no funcionamento cerebral ou nos níveis hormonais de Eric, ficou claro que seus problemas sociais, incluindo anos de bullying e isolamento, podem ter contribuído para o surto violento. Em 1994, ele foi condenado por homicídio de segundo grau e sentenciado à pena máxima para infratores juvenis. 9 anos à prisão perpétua. Eric passou quase 30 anos atrás das grades, com suas solicitações de liberdade condicional sendo repetidamente negadas. Apesar de sua longa reclusão, ele participou de programas de reabilitação e expressou arrependimento por suas ações. Após várias audiências, Eric Smith finalmente recebeu liberdade condicional em 2021 e foi libertado da prisão. Seu caso, no entanto, continua sendo um assunto controverso. Número 8. Joshua Phillips, o crime que chocou Jacksonville. O caso de Joshua Phillips é um lembrete sombrio de como uma jovem vida pode se perder em tragédias. Condenado por homicídio de primeiro grau aos 15 anos, o crime de Phillips chocou Jacksonville, Flórida, em 1998. Tudo começou em 3 de novembro, quando Maddie Clifton, de 8 anos, desapareceu em seu bairro. Maddie estava brincando do lado de fora, mas quando sua mãe foi procurá-la, ela já não estava mais lá. Seu desaparecimento deu início a uma busca massiva na comunidade, com voluntários e equipes vasculhando a área em busca de qualquer sinal da menina. Joshua Phillips, então com 14 anos, participou dos esforços de busca, mostrando nenhum sinal de culpa pelo crime que já havia cometido. Não foi até 10 de novembro que o corpo de Maddie foi encontrado escondido debaixo da cama de Joshua. Sua mãe havia notado uma mancha molhada no chão do quarto e, ao investigar, descobriu o corpo de Maddie escondido ali. O choque foi imediato e Joshua foi preso logo em seguida. Mais tarde, ele confessou o assassinato, detalhando os eventos horríveis que levaram à morte da criança. Segundo Phillips, ele havia acertado acidentalmente Maddie no olho com uma bola de beisebol enquanto brincavam. Temendo a reação de seu pai, conhecido por seu comportamento severo e alcoólico, ele entrou em pânico. Tentou silenciar Maddie batendo nela com um taco de beisebol, e quando isso não parou os gritos da menina, ele escalou a violência, esfaqueando-a várias vezes até matá-la. Após o crime, ele escondeu o corpo e usou até mesmo purificadores de ar para mascarar o odor à medida que o corpo começava a se decompor. Joshua foi acusado como adulto e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, evitando a pena de morte devido à sua idade. Agora com mais de 40 anos, Joshua Phillips permanece preso no Cross City Correctional Institution, cumprindo sua sentença pela morte brutal de Maddie Clifton. Seu caso continua sendo um lembrete sóbrio das profundezas que as mentes jovens podem atingir. Número 7. Os irmãos Bever, o crime mais mortal em Broken Arrow.
O caso dos irmãos Bever é um dos atos mais assustadores de assassinato em massa na cidade de Broken Arrow, Oklahoma. Em 22 de julho de 2015, Robert, com 18 anos, e Michael, com 16, colocaram em prática um plano violento para assassinar os membros de sua própria família dentro de casa. A motivação dos irmãos era impulsionada por um desejo insaciável de fama e notoriedade. De acordo com a detetive Rihanna Russell, eles queriam matar pelo menos 50 pessoas, buscando cobertura midiática e até mesmo uma página na enciclopédia virtual Wikipedia dedicada a eles. Os irmãos planejaram cuidadosamente o massacre, acumulando uma coleção de facas para realizar o ataque brutal. Naquela noite terrível, Michael atraiu sua irmã para um quarto sob o pretexto de mostrar algo no computador. Quando ela entrou, Robert a emboscou, cortando sua garganta e esfaqueando-a várias vezes. Em seguida, sua mãe, April, foi atacada por Robert, que a apunhalou pelo menos 48 vezes, matando-a instantaneamente. O pai, David, também foi brutalmente atacado, sofrendo 28 golpes de faca e trauma por força bruta. O irmão mais novo, Christopher, de apenas 7 anos, foi esfaqueado 6 vezes. A irmã Victoria, com 18 anos, recebeu 18 golpes na região do pescoço, peito e braços. Em meio ao caos, Daniel, de 12 anos, conseguiu se trancar em um quarto e ligar para a polícia. Porém, Michael o enganou, fingindo ser uma vítima, para que ele abrisse a porta. Quando conseguiu entrar, os irmãos esfaquearam Daniel 9 vezes. Apesar do ataque brutal, a ação rápida de Daniel ajudou a salvar suas 2 irmãs mais novas, Autumn, de 2 anos, e Crystal, de 13. Os irmãos fugiram do local, mas a polícia, com a ajuda de uma unidade canina, os localizou em uma área arborizada próxima. Crystal Bever, uma das sobreviventes, identificou seus irmãos como os autores do crime. Robert e Michael foram acusados de 5 homicídios em primeiro grau e uma tentativa de homicídio. Ambos declararam-se inocentes, mas foram condenados em 2016 e 2018. Robert recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, enquanto Michael, devido à sua idade, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, embora sua libertação seja altamente improvável. Número 6. Heavenly Arroyo, a frieza de uma jovem assassina. Em um caso trágico de violência adolescente, Heavenly Arroyo, uma jovem de apenas 15 anos, chocou a comunidade de Fall River, Massachusetts, ao cometer um crime brutal contra uma idosa de 68 anos, chamada Ana Vasquez Rodrigues. O incidente, ocorrido em 6 de outubro de 2019, destacou como tensões familiares e instabilidade emocional podem resultar em atos devastadores. Heavenly morava com seu tio-avô em sua casa, onde Ana também residia com seu neto. A convivência na residência estava se tornando cada vez mais tensa, e nos dias que antecederam o crime, os desentendimentos e o estresse pareciam estar atingindo um ponto crítico. A situação escalou quando o tio-avô de Arroyo teve que adiar uma viagem planejada para Nova York devido a problemas mecânicos em seu carro. Esse atraso inesperado intensificou ainda mais o clima de frustração na casa. O dia fatídico começou de forma relativamente tranquila, mas por trás disso, Heavenly estava cada vez mais agitada. Naquele dia, enquanto todos na casa estavam ocupados com suas rotinas, ela esperou até que tudo estivesse silencioso e atacou Ana enquanto a idosa repousava em sua cama. Armada com uma faca, Heavenly esfaqueou Ana 70 vezes, um ato de violência extrema que deixou a comunidade atônita. O neto de Ana, que estava na casa no momento, não percebeu o ataque, pois estava em outro cômodo jogando videogames. Ele só tomou conhecimento do ocorrido após Heavenly terminar o crime e inventar uma história para tentar encobrir seus atos. Depois de assassinar Ana, Heavenly tomou banho e descartou suas roupas ensanguentadas em uma lixeira próxima, numa tentativa de eliminar evidências. Quando confrontada, afirmou que um homem mascarado havia invadido a casa e cometido o crime. Mas a história começou a desmoronar rapidamente. Imagens de segurança da Fall River Housing Authority mostraram Heavenly jogando suas roupas manchadas de sangue em um lixo, evidência que contradizia diretamente sua alegação de invasão. Quando confrontada pelas autoridades, ficou claro que sua versão dos fatos não se sustentava, e ela foi presa pouco tempo depois. O comportamento de Heavenly após o crime chocou tanto as autoridades quanto o público. Durante uma audiência no tribunal, ela foi vista sorrindo e mexendo nos cabelos, como se estivesse completamente alheia à gravidade de suas ações. Essa atitude de frieza e ausência de remorso destacou ainda mais a seriedade do caso.
O julgamento de Heavenly ocorreu em 2023, quando ela já tinha 18 anos. No Tribunal Superior de Fall River, ela se declarou culpada de homicídio em segundo grau. A juíza Renée Dupe, ao considerar a brutalidade do crime e o impacto devastador na família de Anna, condenou Heavenly à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 19 anos. O caso de Heavenly Arroyo chamou a atenção não apenas pela brutalidade do ato, mas também pela falta de explicação clara para tamanha violência. Embora tensões familiares e frustrações adolescentes possam ter desempenhado um papel, o nível de crueldade demonstrado nesse crime destacou a complexidade de lidar com jovens envolvidos em atos tão extremos. Heavenly permanece uma figura polêmica, simbolizando a linha tênue entre a necessidade de reabilitação e a imposição de punições severas em crimes cometidos por jovens. O impacto de seu ato ressoa até hoje na comunidade de Fall River, servindo como um lembrete doloroso dos perigos de emoções não controladas e dinâmicas familiares tensas. Número 5. Sierra Housett, o plano assassino com o namorado. Em um caso perturbador de rebeldia e assassinato, Sierra Housett, de 16 anos, e seu namorado, Aaron Guerreiro, de 18, executaram um homicídio terrível e calculado. A vítima foi o pai de Sierra, Daniel Housett, que estava envolvido em uma disputa de custódia com a mãe de Sierra, Elizabeth Helgelian. O relacionamento de Sierra e Aaron, embora breve, era tenso e controverso, quando seus pais descobriram os planos do casal de fugir para Los Angeles. O namoro foi interrompido. A decisão dos pais levou o casal a tramar uma vingança macabra. Em 8 de abril de 2021, eles compraram serras circulares, lâminas, fluido inflamável, luvas e uma lona, preparando-se para o assassinato. No dia seguinte, o corpo mutilado de Daniel foi encontrado na garagem de sua casa. A autópsia revelou mais de 70 ferimentos por faca na cabeça, pescoço e torso. Para ocultar o crime, os dois colocaram o corpo em um saco de dormir e tentaram incendiá-lo, deixando-o irreconhecível. Após o assassinato, gravaram um vídeo para a plataforma YouTube, no qual Aaron declarou que estavam livres e felizes. No entanto, a fuga do casal foi curta. As autoridades os capturaram em Salt Lake City, pouco depois que o vídeo foi divulgado. Em 26 de maio de 2022, Sierra e Aaron se declararam culpados de várias acusações, incluindo homicídio, incêndio criminoso e roubo. Ambos foram condenados a 22 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional. Número 4. Roxana Sikorsky, o plano sombrio de uma adolescente para matar sua família. Roxana Sikorsky, uma adolescente de 15 anos de Plymouth, Michigan, esteve envolvida em uma trama sinistra para assassinar sua família, manipulada por seu namorado mais velho, Michael Rivera. Roxana, adotada da Polônia aos 4 anos, teve uma infância marcada por abusos, o que levou a um diagnóstico de transtorno de apego reativo, dificultando sua capacidade de formar laços emocionais com outras pessoas. Essa vulnerabilidade a tornou um alvo fácil para manipulação. Michael Rivera, com 23 anos, influenciou Roxana a acreditar que a única forma de ficarem juntos seria eliminando sua família, que desaprovava o relacionamento deles. Ele até enviou instruções detalhadas de como realizar os assassinatos, especificando partes vitais do corpo para atacar. Em outubro de 2014, Roxana tentou executar o plano. Usando uma faca de filetar, ela atacou seu irmão mais novo, tentando atingir o pescoço dele. Por sorte, ele sobreviveu, e seus ferimentos, embora graves, não foram fatais. Os gritos de sua irmã alertaram os pais, forçando Roxana a fugir pela janela. Ela se encontrou com Rivera, e os dois se esconderam em Detroit. Contudo, a polícia rapidamente rastreou o casal por meio de evidências forenses e relatos de testemunhas. A captura trouxe alívio para a família Sikorsky, mas marcou o início de uma longa batalha judicial. Roxana foi acusada como adulta devido à premeditação do crime, conforme as leis de Michigan, que permitem o julgamento de menores como adultos em casos graves. Em março de 2016, ela foi condenada a uma pena de 10 a 20 anos de prisão por conspiração para assassinato. Michael Rivera, identificado como o principal manipulador, foi condenado à prisão perpétua em 2015. Os pais de Roxana ficaram devastados com a decisão judicial. Eles acreditavam que sua filha havia sido coagida por Rivera e precisaria de apoio psicológico contínuo, não de encarceramento. Lauren Sikorsky, mãe de Roxana, foi uma forte defensora da filha durante o julgamento, enfatizando o impacto emocional dos traumas de infância na decisão de Roxana.
O caso gerou um debate amplo sobre a saúde mental de adolescentes envolvidos em crimes violentos e a ética de condenar menores como adultos. Muitos argumentaram que o histórico de trauma de Roxana, combinado com a influência abusiva de Rivera, deveria ter sido considerado mais profundamente. A história de Roxana é um lembrete doloroso das consequências devastadoras da manipulação emocional e do abuso psicológico, ilustrando como jovens vulneráveis podem ser conduzidos a atos terríveis sob influência de figuras predatórias. Número 3. T.J. Lane, o atirador da escola de Chardon. Em 27 de fevereiro de 2012, a pequena cidade de Chardon, Ohio, foi abalada por um tiroteio mortal na Chardon High School. T.J. Lane, um estudante de 17 anos da Lake Academy, uma escola alternativa, entrou no refeitório da escola naquela manhã, usando um moletom com a palavra assassino estampada e carregando uma pistola calibre 22. Sem qualquer aviso, Lane abriu fogo diretamente contra uma mesa onde vários estudantes estavam sentados. 3 adolescentes morreram: Daniel Parmertor e Demetrius Hewlin, ambos de 16 anos, e Russell King Jr., de 17. Outros 3 alunos ficaram feridos, um deles sofrendo paralisia permanente. Lane havia frequentado a Chardon High School antes de ser transferido para a Lake Academy, mas suas motivações para o ataque permanecem obscuras. Embora algumas especulações sugiram que ele possa ter se sentido alienado ou intimidado, isso nunca foi confirmado. Além disso, relatórios indicam que Lane enfrentava problemas emocionais e comportamentais, tendo recebido terapia anteriormente, embora os esforços parecessem insuficientes para evitar a tragédia. Durante o julgamento, Lane chocou o público com sua atitude. Ele compareceu ao tribunal usando uma camiseta com a palavra assassino escrita à mão e zombou das famílias das vítimas com gestos obscenos, demonstrando completa falta de remorso. Em março de 2013, Lane foi condenado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Número 2. Alyssa Bustamante, a assassina por diversão de Missouri. Alyssa Bustamante, uma adolescente de 15 anos do estado de Missouri, tornou-se notória como a assassina por diversão, após cometer um crime brutal e sem motivo aparente. Em 21 de outubro de 2009, Alyssa atraiu Elizabeth Olten, sua vizinha de 9 anos, para a floresta atrás de suas casas. Lá, ela a estrangulou, cortou sua garganta e a esfaqueou, enterrando-a em uma cova rasa que havia cavado anteriormente. Alyssa, que mantinha um diário, revelou em suas anotações os pensamentos perturbadores que a motivaram. Horas antes do crime, ela escreveu: "Acabei de matar alguém. Eu a estrangulei, cortei sua garganta e a esfaqueei. Agora ela está morta. Não sei como me sentir no momento. Foi incrível. Depois que você supera o meu Deus, não posso fazer isso. É bem agradável." Os perfis online de Alyssa também refletiam sua mente sombria. Em plataformas como MySpace e YouTube, ela listava matar pessoas e se cortar como hobbies. Após a denúncia do desaparecimento de Elizabeth, a investigação policial rapidamente apontou para Alyssa. Quando confrontada com seu diário, ela confessou o assassinato. Alyssa foi julgada como adulta e se declarou culpada de homicídio de 2º grau, sendo sentenciada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. No entanto, devido a uma condenação adicional por ação criminosa armada, mesmo que receba liberdade condicional em 2054, Alyssa terá que cumprir mais 30 anos de pena. O caso de Alyssa Bustamante chocou o país, levantando questões sobre a saúde mental de adolescentes e os fatores que podem levar jovens a cometer crimes tão brutais. Tópico curioso: Jason, o jovem mais temido em uma prisão de segurança máxima. Em uma reviravolta chocante e inquietante, um garoto de apenas 14 anos, chamado Jason, tornou-se uma das figuras mais temidas em uma prisão de segurança máxima para adultos nos Estados Unidos. Sua reputação deixou funcionários da prisão, policiais e até os criminosos mais endurecidos completamente atônitos. A trajetória de Jason até o sistema prisional é marcada por violência e traumas. Criado em um lar desestruturado e cercado por atividades criminosas, ele desenvolveu um temperamento perigoso desde cedo. Seus primeiros crimes, que incluíram assaltos e agressões, resultaram em várias detenções enquanto ainda era adolescente. No entanto, suas ações mostraram rapidamente que iam além de problemas típicos de comportamento juvenil. Os relatos sobre Jason indicam que suas explosões de violência pareciam quase premeditadas, chocando até mesmo aqueles que já lidavam com jovens problemáticos.
Sua frieza e precisão nos atos criminosos levaram as autoridades a classificá-lo como um caso extremo. Aos 14 anos, ele foi transferido para uma prisão adulta de segurança máxima, um movimento raro e controverso para alguém tão jovem. Desde o momento em que Jason entrou na prisão, ficou claro que ele não era como os outros. Apesar de sua aparência juvenil e estatura pequena, sua presença intimidava até mesmo os criminosos mais perigosos. Guardas da prisão relataram que Jason tem uma habilidade perturbadora de permanecer calmo em situações de alta pressão, enquanto sua expressão fria e calculista desestabiliza os que o enfrentam. Jason também possui tatuagens que, para sua idade, são incomuns e carregadas de simbolismo. Esses desenhos marcantes sugerem uma vida marcada por experiências e influências que vão além de sua pouca idade, contribuindo ainda mais para a aura de mistério e medo que o rodeia. Em pouco tempo, sua reputação cresceu dentro da prisão. Inúmeros rumores começaram a circular sobre encontros violentos envolvendo Jason, embora os detalhes muitas vezes permaneçam obscuros. Até mesmo os detentos mais perigosos evitam contato visual com ele, e os guardas, treinados para lidar com situações extremas, admitiram sentir desconforto ao lidar com o jovem. Jason continua sendo um enigma para todos ao seu redor. Apesar de seu comportamento alarmante, sua idade levanta questões sobre como o sistema de justiça deveria lidar com jovens com tendências tão extremas. O que levou Jason a se tornar uma força tão assustadora dentro de uma prisão adulta? Seriam os traumas de sua infância ou uma predisposição inata para a violência? Esse caso levanta debates importantes sobre a abordagem ideal para lidar com jovens criminosos de alta periculosidade, punição severa ou reabilitação. Será que intervenções precoces poderiam ter mudado o curso da vida de Jason? Deixe sua opinião nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Lionel Tate. Tragédia em uma brincadeira que deu errado. Em 28 de julho de 1999, Lionel Tate, com apenas 12 anos, matou sua prima Tiffany Ilnick, de 6 anos, em Broward County, Flórida. A tragédia aconteceu enquanto os dois estavam sozinhos em casa, e Lionel afirmou estar imitando golpes de luta livre que via na televisão. Tiffany sofreu ferimentos graves, incluindo fratura no crânio, costelas quebradas e hemorragia interna. As autoridades consideraram que a força necessária para causar essas lesões era incompatível com a narrativa de Lionel. Em 2001, Lionel foi condenado por homicídio em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua, gerando controvérsia sobre a aplicação de uma punição tão severa a um jovem. Em 2004, a sentença foi revertida, e Lionel recebeu um acordo de prisão domiciliar e liberdade condicional. Porém, Lionel voltou a infringir a lei em 2005 e 2006, sendo condenado a mais 10 anos de prisão por roubo à mão armada. Atualmente, ele cumpre pena na instituição correcional de Charlotte. Esses casos levantam questões profundas sobre a justiça juvenil, a influência de traumas e o impacto da sociedade no desenvolvimento dos jovens. Enquanto alguns acreditam que punições severas são necessárias para proteger a sociedade, outros argumentam que esses jovens precisam de reabilitação e apoio psicológico. Queremos saber sua opinião. Acredita que esses crimes poderiam ter sido evitados? O sistema de justiça está lidando com esses casos da melhor forma? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.